Boa noite, pessoal. Minha tela está aparecendo para vocês? Tá sim, tá aparecendo os slides. Elementos de mineralogia. Isso, ok. Tudo ok, está funcionando direitinho. Então, só para a gente já ir nos situando aqui. Todo mundo teve a oportunidade de assistir. Eu postei para vocês uma aula da sessão 2.1, que era o trabalho, na verdade, o início do trabalho que alguns já iriam apresentar, né? Então, eu fiz uma aula resumo e postei para vocês um link do YouTube lá para vocês poderem ter a oportunidade de visualizar esse conteúdo. Então, se Ô depois... professor, Oi. deixa eu te falar, eu te mandei um e-mail, acho que eu não sei se você recebeu, te perguntando se você recebeu o trabalho. E sim, recebi uma série de trabalhos aqui. Eu não corrigi eles ainda. Pode ficar tranquilo. Recebi. Ah, sim. Ah, então beleza. Ok? Então, o que a gente vai... Qual que é a minha ideia hoje? A gente ser um pouquinho mais breve também, porque o conteúdo extremamente teórico. Agora, mais do que nunca, depende de vocês para estudar. Mas, assim, eu vou tentar, de uma certa forma, minimizar um pouco, agilizar um pouco, para não ficar muito cansativa a aula para vocês. Posteriormente, eu vou tentar postar essa aula que eu estou gravando, então, para vocês tirarem alguma dúvida, algum esclarecimento, vai também ser importante para vocês. E eu gostaria também depois que vocês me dessem um feedback, se foi atendeu a expectativa de vocês, se não atendeu, que a gente pode tentar melhorar. É uma situação nova para mim, também acho que para vocês. A gente tem que tentar agora mais do que nunca buscar uma melhora contínua aí. Então vamos lá no nosso conteúdo, então, o que é que nos interessa realmente. A gente vai falar hoje basicamente aqui é a seção 2.2. A seção 2.1, como eu acabei de falar, eu já postei uma aula gravada, onde a gente fala de rochas ígneas e rochas metamórficas. Desculpa. Ígneas, que são as rochas magmáticas, e as rochas metamórficas. A aula de hoje, então, a gente vai focar nas rochas sedimentares. Já adianto para vocês que as rochas sedimentares são as nossas principais tipos de rochas que nós temos. Ela que vai gerar a maior parte do solo a qual nós colocamos ou basicamente utilizamos como material para uma fundação na construção civil como um todo, na engenharia civil, na construção de túnel, de exploração de mineral para quem trabalha com minas, enfim. É a rocha que a gente vai mais trabalhar na nossa vida profissional. Mas antes de entrar propriamente dito nesse conceito de rocha, só recapitulando alguns conceitos que nós já vimos lá desde a primeira aula, coisa rápida, breve. Então, na primeira aula, nós fizemos uma revisão geral sobre formação das camadas da Terra. Vimos, então, que a gente tem basicamente 3 camadas, que é a crosta, manto e núcleo. Essas camadas, nós vimos que o núcleo ele tem uma característica de ser parte dele líquido e partes sólidas. As demais camadas, núcleo, manto e crosta, são camadas que têm uma característica de ser mais plástico. Então, a gente viu também essa definição e vimos algumas outras características que a gente poderia depois dar uma revisada. Chegamos posteriormente a um conceito que é o conceito de elementos químicos, que são materiais que estão presentes na superfície da Terra e no interior da mesma. Esses elementos químicos são os que estão presentes na tabela periódica, onde vocês estudaram no ensino médio. E, posteriormente, esses elementos químicos, quando se unem em um ou mais elementos químicos, vai se juntar e formar os minerais. Aí nós vimos que os minerais são basicamente são formadores, então, das rochas sígmas, metamórficas e sedimentares. Vimos que a menor parte de um mineral é o retículo, é a célula unitária.
Essa célula unitária, a gente poderia comparar ela como se fosse um elo da corrente. A junção dessas células unitárias vai se formar, então, o retículo cristalino, que posteriormente vai formar os minerais. Okay? Então, a gente viu as propriedades dos minerais, dureza, brilho, clivagem, e chegamos, então, nas definições de rocha. Então, na aula que eu gravei para vocês, eu falei que rochas ígneas e rochas metamórficas. Então, recapitulando o que é rocha ígnea. Rocha ígnea, ou rocha magmática, é uma rocha formada, então, basicamente, através da solidificação do magma. Quando essas rochas, esse magma, se solidifica dentro da superfície da Terra, nós temos chamado rochas ígneas intrusivas. Quando elas solidificam fora da superfície da Terra, são rochas extrusivas. Qual que é a diferença básica? As rochas intrusivas são rochas que têm os minerais mais vistosos, ou seja, eles conseguiram ter um tempo de formação adequado. Então, são rochas geralmente ornamentais, como mármore, granito. Posteriormente, a gente viu as rochas extrusivas, que formam lá de fora, são as rochas de menor resistência, rochas mais escuras, sem muito valor agregado, porque o mineral, a larva do magma, basicamente, se solidificou muito rápido. Por isso que ele não ocorreu tempo de formar os cristais de forma adequada. E, basicamente, depois a gente viu as rochas metamórficas, que são rochas formadas a partir de rochas já pré-existentes. Essas rochas metamórficas são formadas por fatores, principalmente variação de temperatura e pressão, que vai decompor rochas já existentes para formar essa rocha metamórfica. Mostrei para vocês nessa aula que eu gravei que esse processo não acontece da noite para o dia, acontece ao longo dos anos, décadas e décadas, milhões de anos, para falar a verdade, onde que nós temos como característica um processo cíclico. O que é isso? Ora eu vou ter rochas ígneas formando rochas metamórficas, ora eu vou ter metamórficas formando sedimentares, ora sedimentares formando ígneas e vice-versa, vai ficar uma coisa cíclica. Novamente, eu falo para vocês que não vão ser algo que vocês vão ver tão claramente ao olho nu, ok? Então, a gente vai iniciar agora realmente o que nos interessa na parte de hoje, que é essa parte, então, de rochas sedimentares. Então, novamente, eu não vou estender muito, vou dar uma passada geral. Posteriormente, a gente faz alguns exercícios só para fixar um pouquinho o conteúdo e a gente vai debatendo alguma coisa que vocês tenham dúvida em relação a algum conteúdo que a gente ficou de falar, algum questionamento ou dúvida em relação aos próprios trabalhos que já foram passados para vocês ao longo dos dias aí, ok? Então, vamos lá. O que são rochas sedimentares? Como eu disse, realmente, então, as rochas sedimentares, como eu disse, se a gente for olhar em proporção de quantidade, elas representam apenas 5% do volume da crosta. Então, a crosta é aquela camada que está na superfície. A gente já viu isso em aulas anteriores. Mas em relação ao que nós trabalhamos, em relação à superfície da Terra, ela vai representar em torno de 70%, 75%. Por isso que eu falei para vocês que era a principal rocha que a gente trabalha, tanto como engenheiro civil, como engenheiro de minas, como geotécnico, geólogo, porque ela é o que está basicamente em toda a superfície. Então, todas as nossas obras, seja ela túnel, obras de fundações de edifícios, de estradas, a maior parte a gente vai se estar assentando, então, sobre essas rochas sedimentares, que formam os solos que a gente chama de solos residuais. São o principal material que nós temos, então, na construção como um todo, ok? Então, a partir dessas rochas sedimentares, nós vamos ver que o processo de formação dela se dá através de um processo que a gente chama de intemperismo. A gente vai ver daqui a pouco o que é o intemperismo, mas já adiantando para vocês,
É um processo, então, basicamente, que vai fazer com que rochas já existentes vai se decompor através de processos de erosões ou outras transformações, formando, então, esses sedimentos que vão se decompondo, vão se sobrepondo um sobre o outro, formando, então, as estruturas de rochas sedimentares que nós temos, vamos ver no decorrer do processo. Então, o slide mostra para vocês justamente esse processo de ciclo de formação de rochas sedimentares dividido em 3 processos principais. O primeiro, que é a formação do sedimento, então é essa parte que eu acabei de falar, a decomposição de uma rocha existente para a formação de um outro material novo. Depois, posteriormente, essa rocha se decompôs, ou seja, se fragmentou em pedaços menores, ela vai ser transportada. Então, existe várias formas de transporte que vai gerar para nós vários tipos de rochas sedimentares ou solos sedimentares. Então, quando eu tenho, por exemplo, o transporte através do ar, o que seria através do vento, basicamente, eu tenho uma característica desse tipo de solo. Quando eu tenho o transporte através de água, basicamente através dos rios, eu tenho outro tipo de rocha sedimentar, outro tipo de solo. Digamos assim, de forma mais palpável para vocês entenderem. Nós vamos ver mais à frente, vocês vão ver isso também basicamente na matéria mecânica dos solos 1, que o nosso solo que a gente trabalha, que a NBR subclassifica para nós, essas rochas sedimentares, basicamente, elas são divididas em argilas, siltes, areias e pedregulhos. Então, os pedregulhos são as britas que você utiliza na construção civil como um todo, a areia, de forma geral. Então, cada um desses materiais, eles têm uma granometria, eles são formados, então, devido ao seu agente transportador. Então, por exemplo, as areias, que é a maior parte da areia, quando a gente fala areia natural, lógico, porque existe areia britada através do britamento de rochas, mas a areia natural, que é a areia obtida no fundo de rios, por exemplo, ela é gerada a partir de uma rocha sedimentar, da forma que ela é transportada através da água. Dessa forma, uma característica dos grãos de areia, eles serem os grãos mais arredondados. Então, se vocês pegarem uma areia e analisarem, o grão dele é um grão mais arredondado. Por quê? A água vai fazendo com que as partículas vão rolando. Esse desenvolvimento, esse pedaço de rolamento, vai acertando a parte superficial desses minhas agregados, deixando ela de forma mais ondulada. Então, de acordo com a forma de transporte, a gente vai ter sedimentos diferentes, formando, então, assim, dessa forma, rochas sedimentares com características basicamente, por consequência, com características tanto de resistência como de plasticidade diferentes de uma relação à outra. E a terceira etapa seria depois o depósito final, onde que essas rochas vão parar esses sedimentos, onde que eles vão formar, então, esses novos tipos de rocha. Então, eu citei para vocês agora um exemplo da rocha, basicamente, ou dos sedimentos formados, que seria a areia, através do transporte da água. Uma outra forma de se formar rochas ou sedimentos através de rochas sedimentares é o processo da gravidade. Então, existe uma rocha, que a gente chama de rocha-mãe inicial, que pode ser uma rocha metamórfica, ou até mesmo uma sedimentar, que vai começar a se decompor e vai formar uma outra rocha. Quando o processo, essas rochas se depositam no pé dessa rocha-mãe, a gente tem um processo, basicamente, ocorreu o transporte através da gravidade, ou seja, o próprio peso próprio da estrutura que levou ela para a parte inferior, próximo ao pé. Então, a gente vai ver no decorrer que o transporte vai nos dizer qual é a distância que vai estar esses meus sedimentos da rocha original e qual tipo de solo que ele vai formar, ok? Então, a gente vê, basicamente, que o intemperismo é um processo, então, de transformação de uma rocha existente, ok?
intemperismo, a gente tem dois agentes básicos, que a gente chama de intemperismo, pode ser intemperismo físico ou químico. Esse intemperismo físico e químico, que são as formas fundamentais de intemperismo que nós temos, em alguns casos, tá até que entre parênteses, alguns autores consideram também o intemperismo biológico como sendo um tipo de intemperismo, mas o principal que nós temos é o físico e o químico. O processo físico é onde eu vou ter, basicamente, os agentes de gravidade, variação de temperatura, atuando na transformação de uma rocha existente para uma rocha que vai ser nova. O agente de intemperismo químico é onde a gente tem basicamente ações provocadas pela presença de água na minha rocha ou decomposição de alguma matéria orgânica, que vai fazendo com que essa minha rocha vai transformando em outro material novo. Seria basicamente isso. Então, quando a gente fala nessa forma de transformação, esse intemperismo, a gente tem, então, intemperismos físicos, alguns agentes, alguns processos. Temos a variação de temperatura, congelamento d'água, a parte de cristalização de sais e ações físicas de próprios vegetais. A gente vai detalhar cada um deles mais à frente. E quando a gente fala em agente de intemperismo químico, basicamente é quando eu tenho a presença de água. Então, eu vou ter oxidação, hidratação, carbonatação. Todos esses elementos são basicamente processos de transformação quando a água está presente. Então, eu só vou ter uma oxidação de um material quando eu tenho água. Então, é só vocês imaginarem o ferro convencional que a gente tem cada um deve ter algum material, material feito de ferro na casa de vocês, um portão, uma porta. Quando molha, o que acontece? A tendência de ficar molhando constantemente e gerando o quê? Ferrugem, que é basicamente a oxidação, que é o contato do ferro com a água. Esse processo vai, então, gerando esse processo de oxidação. Carbonatação é a mesma coisa. A gente vê muito isso no concreto. Quando o concreto está aparente, branca surgindo, basicamente é a reação da água com os materiais constituintes, então, no meu concreto. Então, a gente vai ver que esses processos químicos, basicamente, todos eles são devido à presença de água no meio dessa rocha inicial. Então, esses fatores que eu citei para vocês, o clima, ele vai influenciar muito basicamente nos agentes tanto físicos como químicos. Nos agentes físicos eu vou ter o quê? Variação de temperatura. Se eu tenho uma variação negativa, eu começo a ter congelamento da água, das geleiras, ou da água que entrou no solo devido a um período de chuva. Então, toda essa variação de clima vai proporcionar, então, basicamente o processo de formação de intemperismo químico como físico. A topografia também ajuda muito. Então, às vezes, se eu tenho um terreno, uma rocha, que ela é muito íngreme, a tendência que pedaços de rochas comecem a se fragmentar e cair por gravidade é muito intensa, é muito grande essa possibilidade. O de rocha também vai influenciar. E a vegetação? A vegetação influencia basicamente como agente físico. Como assim? A gente vai ver mais na frente, eu tenho um slide para mostrar para vocês. Quando eu tenho uma vegetação onde eu tenho raízes de plantas que vão entrando para dentro da superfície do meu solo, as raízes conseguem, em determinado momento, fazer com que o solo, as rochas, comecem a se romper. Ou seja, eu tinha uma rocha de determinado tamanho, a raiz vai entrando, vai fazer com que aquela rocha fique em pedaços menores. Então, isso vai gerar um processo de uma nova formação de uma outra rocha. Bom, então, os intemperismos físicos, só para ilustrar um pouquinho mais para vocês, a ação de variação de temperatura. Então, quando eu tenho essa variação muito intensa, ora eu tenho um período muito quente, ora muito frio, essa questão de ora minha rocha está dilatando por causa do calor, ora contraindo, vai fazendo com que isso também aconteça, fissuras na rocha,
chegou um momento que isso vai romper. A rocha é como se fosse, basicamente, vocês pegar um pedaço de arame. Se vocês ficarem dobrando ele o tempo todo, vai e volta, uma hora ele vai romper. A gente chama de processo de fadiga. As rochas são a mesma coisa. Quando eu tenho variação de temperatura, a tendência é que essa rocha faça o quê? Expanda. E quando eu tenho diminuição de temperatura, ela vai o quê? Recuperar seu estado natural. Ou, em alguns casos, quando a variação é muito intensa, essas rochas vão diminuir mais ainda seu volume. Ou seja, ela vai ficar naquele vai e vem. Hora ela estica, hora ela contrai. Hora ela estica, hora ela contrai. Dessa forma, a gente tem novamente o quê? O processo de fadiga. As rochas vão chegar um momento que ela vai se decompor da mesma forma. Então, esse processo de contração, de expansão, vai fazer, então, que as rochas comecem a se desintegrar, formar partículas menores. Essas partículas vão ser carregadas pelos agentes físicos, seja ele gravidade, água, vento, que vai formar outras rochas sedimentares, ok? Bom, o congelamento, como eu também já citei para vocês, é capaz também de fazer com que eu tenha a formação ou rompimento de rochas maiores em rochas menores, vai fazendo com que minhas rochas novamente vai se decompor e formar outras rochas ainda mais consolidadas no futuro. Enfim, a gente tem vários processos que a gente vai citar para vocês. Os intemperismos químicos, eu citei para vocês algum deles, hidratação, carbonatação. Então, são reações, basicamente, vocês olharem nas fórmulas que está mostrando para vocês, reação basicamente com a presença de água. Se você não tem a presença de água, você não vai ter reação química. Então, intemperismo químico, eu preciso ter água presente no meu solo, agindo. Então, quando eu tenho chuva, isso proporciona essas reações. Então, um dos fatores que vocês vão ver em mecânica dos solos, que a água, para nós, engenheiros, se ela não existisse no solo, seria, digamos assim, quase que uma maravilha, a gente não teria problemas geotécnicos, porque é a água que vai gerar, basicamente, deslizamento de terra, rompimento de barragem, tudo isso que vem acontecendo com frequência que vocês estão vendo. Então, ela começa a fazer reações e vão fazer com que meu solo fique mais fraco e vai romper para futuramente formar outros solos com outras características. Então, seria o processo, então, de formação de rochas sedimentares. Bom, então aqui uma imagem só para ilustrar para vocês justamente essa questão. Esses intemperismos diversos, físicos e químicos. Então, aqui uma imagem, a AB mostra a imagem da formação de um temperismo através basicamente, de raízes de plantas. Se vocês analisarem na rocha, onde as raízes foram fixando, elas deixou até uma marca, então essa parte da rocha caiu e ficou só a marca das raízes impregnada. Então, é a mesma coisa que acontece quando vocês vão construir, ou já viram algumas calçadas, onde vocês têm árvore nas calçadas. Que é a tendência das raízes? Ela sai e estufar o concreto. Nas diversas ciclovias que a gente tem espalhadas pela cidade, a gente consegue via muito isso. Vários trechos delas deterioradas porque concretou, as raízes das árvores começou a crescer e desenvolver, ela vai fissurar o solo que está embaixo e o próprio concreto. Chega um momento que ela quebra. É a mesma coisa que acontece com as rochas. Então, todo esse processo, lógico, novamente, não é de um dia para o outro, é um processo demorado. Então, essa formação de novas rochas sedimentares é uma coisa que vai acontecer ao longo de anos. Mas o processo é contínuo, não para. A gente não vai ter isso parando de um dia para o outro. Okay? É o que nos move até, então, que está constantemente estudando esses materiais. E é uma das coisas que nos faz ver que a mecânica dos solos seria uma das disciplinas mais difíceis que nós temos. Porque, ao contrário de outros materiais que a gente tem na engenharia, como aço, como concreto, que são materiais que vocês vão ver, que são materiais que vocês conhecem as características dele,
O solo não. O solo está com constante mudança. Ele está alterando as suas características físicas e químicas ao longo dos anos. Então, a gente não consegue ter um padrão, padronizar da forma como vocês vão conseguir padronizar os materiais que vocês vão utilizar na engenharia como um todo. Seja a engenharia mecânica, seja a engenharia civil, a engenharia de minas, todas elas têm materiais sólidos, materiais que vocês têm basicamente conseguem identificar suas características físicas e prever seu comportamento. O solo não. Como a gente acabou de mostrar, existem vários tipos de rochas. As suas formações são variáveis. Por isso, a gente não consegue ter um modelo matemático que consiga prever o comportamento exato desses tipos de materiais. Por isso que a matéria mecânica dos solos, que a gente for analisar com calma, é uma matéria relativamente nova, é uma disciplina relativamente nova para nós engenheiros. Ela veio justamente devido a essa necessidade de a gente tentar compreender esse mercado, essa modelagem, esse comportamento desses materiais que nós temos oriundos do solo e nós utilizamos na construção civil como um todo. Okay? Então, nós vamos ver, dando continuidade aqui, que a formação das rochas sedimentares ela tem basicamente algumas sequências que vão ser seguidas. Então, a setinha que foi criada para vocês na imagem ilustra justamente esse processo, que é como que ocorre o passo a passo para a formação de rochas sedimentares. Então, o que eu chamei de meteorização aí nada mais é do que o processo de intemperismo. Ou seja, eu tenho uma rocha existente, essa rocha existente vai sofrer um processo de intemperismo, ou seja, algum agente, seja ele físico ou químico, vai começar a quebrar aquela rocha grande e formar rochas menores. Essas rochas menores, então, vai sofrer o processo de erosão, você vai começar a se fragmentar. Da erosão, então, vão começar a ser transportadas pelos diversos agentes físicos que nós temos, como água, ar, gravidade. Então, de acordo com a forma de transporte, esses sedimentos vão ser levados e depositados em determinados locais e vai formar, então, outras rochas que nós conhecemos. Quando, posteriormente, a porta sedimentada, a gente tem um processo que a gente chama de diagênese. O que é a diagênese? Nada mais é do que fazer o que a gente vai ver aqui agora à frente, que é pegar esses materiais, esses sedimentos pequenos, e vai juntar, unir. De uma forma geral, falando de um material que todos conhecem, mesmo quem está iniciando na engenharia como um todo, nós temos o concreto, que nada mais é do que a união de água, cimento, pedra e areia, brita e areia. Então, quando a gente coloca o cimento, ele vai unir esses materiais, a brita, a areia e a água, e vai juntar o que nós chamamos de concreto. É a mesma coisa que acontece aqui na diagênese, então. Esses sedimentos que estava lá, cada partículazinha separada, ela vai juntar, vai basicamente cimentar. Essa cimentação, essa cola, vai se agregando e gerando outras rochas de acordo com o tempo e variação de temperatura e pressão, para formar rochas maiores, mais estável, ou em alguns casos até menos estável do que sua rocha mãe. Okay? Então, o processo de erosão e transporte a gente já citou para vocês, mas só para ilustrar, então, esse processo de formação, aquela setinha que a gente acabou de falar, ó. Então, a gente tem na imagem uma rocha pré-existente, mostrando para vocês com o cursor. Quando vocês verem essa rocha pré-existente, aqui embaixo ó, tem uma outra montanhazinha. Essa outra montanha aqui, nós falamos que é uma outra rocha, um outro solo sedimentar. Por que a gente fala isso? Porque esse solo foi originado basicamente dessa rocha mãe que está mostrando para vocês na tela. Essa rocha vai sofrer o processo de intemperismo, vai começar então a se decompor. Então, se vocês visualizarem a imagem, existe nela várias ravinas já.
Ou seja, várias partes ou vários pedaços dessas rochas foram caindo e por gravidade foram se juntando no pé dessa rocha, que ao longo dos milhões de anos foram se decompondo, formando um solo ou rochas com granometria menor. Então formou uma outra rocha sedimentar, ou um solo sedimentar, melhor dizendo, aqui embaixo. Então, nesse ponto, esse solo que está aqui, ó, basicamente o agente transportador foi a gravidade. Ela caiu e parou aqui perto dela. Ao longo do tempo, pela variação de temperatura e pressão, elas foram se fragmentando em pedaços menores, formando essa outra rocha mãe que nós temos aqui embaixo. Outros solos que estão mais distantes, na planície, foram basicamente um solo formado por essa rocha-mãe, através de processo de intemperismo, que foi levado basicamente pelo vento, ou até mesmo pela água da chuva que foi caindo e carregando essas partículas para uma posição mais distante. Então, isso vai formando um outro tipo de solo, um outro tipo de rocha. Então, por isso que a superfície da Terra, a maior parte dela é formada por rochas sedimentares, porque ela com o processo de formação é muito mais rápido e muito mais intenso se comparado aos demais tipos de rochas anteriores. Então, aqui só para ilustrar novamente, aqueles mesmos, que está na setinha para vocês. Então, eu tenho uma rocha persistente, tenho esse processo de intemperismo que vai formar a erosão do solo, tem o processo de transporte, tem um agente transportador, que pode ser, então, novamente, gravidade, a água, o ar, o vento, enfim, uma infinidade de fatores de transporte. A deposição desse material, acumulação em algum momento, algum ponto específico, a consolidação e a diagênese, que é a transformação, então, de uma rocha definitiva. Então, a diagênese seria pegar essa rocha, esse solo que está aqui no pé, já houve uma cimentação, uma aglutinação dos solos que está nesse pedaço aí. Bom, então, detalhando um pouquinho mais, o que é a diagênese? Ela vai ser, então, o último processo, como está sendo descrito para vocês aí, no processo de formação dessas rochas sedimentares. Então, o processo é intemperismo, erosão, transporte, deposição e a diagênese, então, que é conhecida também por alguns como litificação, que vai ser o processo de união, então, desses sedimentos, ó, igual está na imagem para vocês, que você tem os sedimentos menores, ó, todos eles separados. Eu vou ter um processo, então, de liga. Essa liga vai unir, vai ser compactada ao longo do tempo e vai formar, então, uma nova rocha. Se vocês analisarem na última imagem, eu não tenho mais, basicamente, partículas pequenas. Elas se uniram e juntaram, formando outros minerais, formando uma outra rocha final, com características, em muitos casos, diferentes da rocha original. Então, essa diagênese, ela tem um processo que a gente chama de cimentação, que é a liga, então, desse material. O processo de compactação, que vai, então, diminuindo ou aproximando mais essas partículas menores. E a autodiagênese, que é os dois processos anteriores, juntando, então, formando, então, novos minerais com outras características, basicamente in situ, ou seja, lá no local. Ok? Então, as rochas sedimentares, elas têm como características ter 4 componentes principais, que é a parte cimento, que é o material ligante, que é o que vai gerar a cimentação. Porosidade, que é o espaço vazio, que seria essa parte mais azul, que está entre as partículas. Os grãos são basicamente as partículas sólidas. E as matrizes, que são sedimentos mais finos, ou partículas menores, que vão, então, todos eles juntos formar, então, uma outra rocha sedimentar. Ok? Bom,
Esses minerais, essa estrutura, ela pode ser dividida em 4 tipos básicos, que nós chamamos. Nessa parte aqui, eu nem nos interessa muito como engenheiro, é mais uma parte geológica para quem trabalha com geologia, mas só para vocês entenderem um pouco a constituição daquela estrutura que nós acabamos de mostrar para vocês, daquelas quatro elementos que nós temos, esses 4 elementos que nós temos componentes das rochas sedimentares. Então, esses 4 elementos poderiam subdividir alguns em elementos primários, que são gerados, então, no momento onde ocorre o depósito das partículas. Elementos secundários, formados, então, pela diagênese, que é a litificação. Aí, dentro dos elementos primários, a gente tem os elementos deposicionais, que destacam-se os grãos maiores, que se refere à fração granulométrica do material, e os componentes secundários, que são, então, a parte de cristalização, são onde eu vou ter, então, essa ligação desses meus minerais, a cola deles, basicamente. Quando nós temos essa estrutura, a gente consegue definir essas rochas sedimentares, ou esses sedimentos que são formados pelas rochas sedimentares, em 4 sedimentos básicos. Nós temos, novamente, segundo a NBR, a classificação desses materiais, desses sedimentos, como sendo pedregulhos, areia, silt e argila. Esses 4 materiais, na ordem que eu mostrei para vocês, então, novamente, pedregulho, que são agregados graúdos, a gente basicamente tem a classificação como sendo as britas ou matacões. Alguns casos, quando a gente tem leito de rios, praias, por exemplo, a gente chama de seixos rolados, e os calhaus. São materiais, então, que têm granulometria superior a, basicamente, 256 milímetros, ou 20,6 centímetros. Se pegarem a régua de vocês, quase que o comprimento de uma régua de 30 centímetros básica. Então, quando vocês têm o pedregulho, lá na NBR, como sendo tendo essa classificação, basicamente, essa classificação subdivide, então, esses materiais. O outro material, então, é a areia. Então, se vocês analisarem, a granulometria da areia já diminuiu se comparado aos 3 primeiros, que constituem, então, os pedregulhos. Então, a areia, qual que é a característica dela segundo a NBR? São materiais que têm diâmetro de 0,062 a 2 milímetros. Posteriormente, os silts e as argilas. Então, se vocês pegarem em ordem de tamanho, nós saímos do material de maior granulometria e indo para um material de menor granulometria. Então, quando vocês estiverem na Mecânica dos Solos 1, vocês vão ver mais detalhado a característica de cada um desses materiais. Então, quando a gente vai trabalhar lá, nós vimos que, basicamente, cada um desses materiais vão ter uma característica diferente. Então, se vocês pegarem uma brita, por exemplo, ela tem muito mais resistência do que um solo convencional, uma argila, uma areia. Vocês não conseguem, com o dedo, quebrar uma brita, dificilmente. Ao contrário de uma argila, você consegue parar um dedo e esfarelá-la toda. Então, o diâmetro dos grãos também vai dar para nós uma das características que seria a resistência que esses materiais vão ter. Então, essa disciplina Elementos de Geologia, Mineralogia, vem mostrar para vocês, basicamente, como que esses materiais são originados. E lá na Mecânica do Solo, a gente vai ver como utilizá-los, qual que é as características de cada um deles, que cada um deles vai existir, ok? Eu já estou meio que delongando um pouquinho aqui, estou segurando muito você. Vamos dar, então, prosseguimento. Então, o que nos interessa é entender aqui justamente essa classificação aqui, então. Eu tenho granulometria maior, granulometria menor,
sendo mostrado para vocês aí, ok? Então, aqui só uma imagem para mostrar para vocês outras rochas sedimentares. Ó. Aqui na direita fica mais fácil vocês verem aqui, ó, tem uma rocha original, que vocês já tem pequenos fragmentos de rochas, ó, que está começando a se decompor. Elas saíram na parte superior, vieram rolando até o pé, tem um pedaços maiores e pedaços já menores. Ó. Então, ao longo do tempo, esse pedaço que está sendo maiores aqui, ó, vai se decompor nesses pedaços menores. Ó. E assim sucessivamente. Aí, com o passar do tempo, esses pedaços menores vão, através do vento, sendo levados para distâncias maiores, vão formar outras rochas sedimentares, outras montanhas, como está na imagem à esquerda, por exemplo, que vai se decompondo, ó, vão se depositando em outros locais. Ok? Bom, então, basicamente, nós temos isso para ser falado de rochas sedimentares. Então, rochas sedimentares são rochas o quê? Que são formadas através de uma rocha original, que a gente chama de rocha-mãe. Essa rocha-mãe vai sofrer processo de intemperismo. Então, esse processo de intemperismo são processos que podem ser intemperismo químico ou físico, que vai ter diversos agentes que vai estar atuando nessa rocha, que vai fazer com que ela se decomponha, igual está na imagem para vocês. Essa decomposição nós chamamos de erosão. Essa erosão vai fazer com que o material seja transportado para outros pontos específicos, pode ser próximo à própria rocha ou distância maiores, sendo levada pelo vento ou pela água. Quando esse material chega em determinado ponto, a água nem o vento consegue mais transportá-lo, ele vai começar a se depositar. Então, eu tenho meu local de deposição e vai ter, então, o último processo que a gente chama de diagênese, que é basicamente, então, a sedimentação, a união dessas partículas menores, formando outros minerais, consequentemente, formando outras rochas, ok? Então, basicamente, de tudo que eu falei aqui, o importante é entender, então, essas fases, essas etapas, então, de transformação de rochas sedimentares, ok? Então, só para a gente praticar alguns conceitos, na verdade eu fazia um só com vocês, depois eu deixo lá para vocês fazerem no portal. Na verdade, são até questões do livro, que é até bom que vocês façam elas para a gente poder discutir depois na próxima aula, ou até daqui a pouco, quem for já ir fazendo, eu vou continuar lá no portal para atender alguma solicitação de vocês. Então, eu vou fazer, talvez a mais difícil para vocês entenderem, então, novamente, elas são questões do livro de vocês, mas o que está lá na questão 3, que é basicamente uma questão de interpretação gráfica. Então, que vocês, na verdade, talvez nem precisariam, nem precisam conhecer de geologia. Vocês precisam entender aqui como que é análise gráfica, é o que vocês vão estar fazendo como engenheiro em toda a vida de vocês. É pegar um problema que às vezes está escrito de forma gráfica e tentar interpretar. Então, como que a gente vai fazer esse exercício? O que ele se trata basicamente? Então, eu vou ler com vocês e a gente vai discutindo para a gente tentar resolver da forma mais adequada possível. Então, o que tem aqui? Ó? Então, é uma curva de um autor alemão, onde ele foi, não é sueco, né? Desculpa aqui, onde ele foi utilizado basicamente para definir como que é formado o processo das partículas. Então, de acordo com o tamanho de partícula, eu vou ter um agente que vai proporcionar a formação de rochas sedimentares. Então, eu tenho um agente que ela pode ser simplesmente transportado, ou pode ser depositado naquele local direto, ou só erodido. Então, seriam essas três formas que nós temos. Então, essa questão, ele dá algumas alternativas para nós, e ela vai ser baseado nesse gráfico aqui, ó. O que esse gráfico traz para nós? Deixa eu tirar aqui do tamanho da tela, deixa eu colocar no outro, vai ser mais fácil para mim trabalhar com vocês. Então, nesse gráfico, o que a gente tem aqui? Ó? Vou tentar aumentar um pouquinho.
nós temos duas curvas onde, de acordo com o tamanho do grão, que está no eixo horizontal, eu vou ter um agente ou uma forma de transporte, ou uma velocidade, de acordo com o tamanho e velocidade, eu tenho uma forma de formação da minha rocha sedimentar, ou simplesmente pela erosão do material, ou através do transporte ou deposição. Então, nós vamos ver que, de acordo com a granulometria, eu vou ter o meu solo ou a rocha sedimentar sofrendo processo de transporte em algum momento, ou depois apenas de depósito, ou só de erosão. Então, cada uma dessas etapas vai ser correlacionado com o tamanho do grão e com a velocidade que vai estar propagando esse grão. Então, só para a gente tentar então entender, como eu disse, essa questão é basicamente de análise, a gente vai partir então para a análise das alternativas, para tentar, através delas verificar qual que é a mais coerente. Então, pegando a letra A, o que ela está falando? Os sedimentos de areia necessitam de velocidade acima de 60 centímetros por segundo para serem erodidos. Então, primeiramente, qual que são as dimensões do grão de areia? Então, a gente vai voltar aqui, ó, nessa tabela. Qual é a dimensão do grão de areia que está mostrando para vocês aqui? Ó? São grãos de areia que estão entre 0,62 até 2 milímetros. Milímetros. Ok? Ok. Isso. Então, o gráfico que está mostrando para vocês, ele está em uma escala que a gente chama de escala logaritmo. Qual que é a ideia da escala logaritmo? A ideia é pegar um gráfico que vocês plotam normalmente no eixo cartesiano x e y, com unidade constante, 1 para 1, 2 para 2, e dar como se fosse um zoom nele. Então, a escala logarítmica ela amplia aquele gráfico convencional para buscando mostrar detalhes. Qual que é a característica do gráfico? Outra característica, então, de representação desse gráfico. As linhas não são espaçadas de forma constante, mas elas vão ter sempre a mesma quantidade de intervalo. Então, olha só, se vocês pegarem o primeiro ponto aqui, ó, ele tem valor de 0,01. Então, nesse eixo aqui, todos os grãos teriam um tamanho de 0,01. Quando a gente pega mais à frente, ó, eu tenho um outro gráfico, um outro valor, que é 0,001. Ou seja, tenho apenas um zero depois da vírgula. Para ficar mais fácil entender o que eu estou querendo representar para vocês, eu vou pegar aqui ó, valores que vocês estão acostumados a trabalhar, sem ser fração. Então, nessa reta aqui, ó, ela tem valor igual a 1. Está sendo indicado para vocês aí agora. Vou deletar essa anterior aqui. Nessa outra reta aqui, ó, valor igual a 10. O que eu quero mostrar para vocês? Que entre 1 até 10, nós temos quantos intervalos iguais? 10 intervalos. Então, se vocês contarem cada uma dessas linhas que são na verticais, elas têm que ser o quê? Constante de 1 em 1, uma em uma unidade. Então, eu teria essa reta como sendo 1, depois essa outra reta como tendo valor 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, tá ruim para mostrar para vocês com o cursor que está pulando, mas eu basicamente tenho o quê? Vou aumentar um pouco mais. Então, aumentar um pouquinho mais, fica mais fácil visualizar. Então, aqui eu tenho o valor 1 e 2. Então, eu tenho ó,
essa reta como vale 1, então a próxima vale 2, depois 3, 4, 5, até 10. Ou seja, eu tenho 10 intervalos iguais aqui. O espaçamento das retas verticais não está constante, não está igual. Eu tenho aqui o espaço entre 1 até essa minha segunda setinha, se vocês analisarem, é um espaço maior do que dessa segunda setinha até a próxima linha. Ok? Mas o que nos importa no gráfico logarítmico é saber que eu sempre vou ter entre os valores que estão indicados no gráfico sempre 10 intervalos iguais, 10 unidades. Mesmo que as curvas não estejam espaçadas com o mesmo comprimento uma em relação à outra. Ok? Então vamos lá então. Ele está me falando então aqui que os grãos de areias precisam ter velocidade acima de 60 centímetros por segundo. Então, qual que a gente viu que a dimensão dele é 0,062. Então, 0,062, ó. Aqui eu tenho 0,01, aqui 0,02, 4, 5, 6. Essa curva aqui, ó, ela tem valor 0,062. Desculpa, 0,6. Então, esse valor é 0,6. Ó. Aqui eu tenho 0,01, 0,02, 0,03, 4, 5, 6, depois 7, 8, 9 e 0,1. Então, tenho 10 intervalos aqui. Então, o que vai ser a minha areia? Ela vai estar entre 0,62, então vai estar aproximadamente aqui, ó. Fazer muito preciso, pessoal. Quem tiver com o livro pode até tentar fazer, fica até melhor para vocês aí. Ou na própria tela de vocês tentarem marcar um pouco melhor. Então, olha só. Então, estaria mais ou menos, ó, por aqui, ó, 0,062. Então, aqui eu teria 0,06. Próxima com 0,07, eu quero um valor que é 0,062, que seria isso aqui. Então, isso aqui é o início da minha faixa de areia. Depois, ele fala que a areia termina em 2 milímetros. Então, entre essas duas faixas vermelhas, é onde eu tenho que partícula de areia. O que ele está falando? Que para areia erodir, eu preciso de velocidade acima de 60 centímetros por segundo. Então, a erosão é tudo que está onde? Acima dessa linha aqui. Ó. Então, quando que eu vou conseguir fazer com que a minha areia vai erodir? Com velocidades aqui, ó. Acima de 100? Você já consegue fazer a areia erodir, ó. Vamos só marcar aqui rapidinho, deixa eu já ver. Então, ó, acima dessa linha aqui, ó, eu consigo fazer com que a areia vai erodir. Qualquer valor
qualquer grão que eu pegar nesse ponto está onde já? Na erosão. Está nessa parte aqui. Ó. Nessa parte que tudo é erosão. Aqui para cima, qualquer partícula que eu pegar, qualquer diâmetro, está dentro da faixa de erosão. Então, qual que foi essa velocidade aqui? Sai de 10, essa próxima curva, o valor dela é quanto? 20 centímetros por segundo. Porque, novamente, eu tenho um gráfico logaritmo. 10 a próxima é 100, então eu tenho 10 intervalos iguais aqui. Então, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, até chegar a 100. Então, quando a gente pega aqui o enunciado, isso aqui está o quê? Falso. Por que está falso? Eu não preciso de 60 centímetros por segundo. Eu preciso de apenas segundo. Já consegue fazer com que a areia faça erosão. Sofra processo de erosão, pessoal. Então, vou duplicar aqui só para a gente deixar aqui pronto. AB, ó. O que ele está falando na B? Esse fluidos com velocidade igual a 60 centímetros por segundo para ser erodido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são os diâmetros dos seixos. Então, quais são os diâmetros dos seixos? São materiais que estão entre 2 milímetros até 64 milímetros. Então, eu vou pegar aqui no gráfico, vou apagar isso aqui, eu só aproveitei do anterior. Deixa essa linha aqui embaixo que eu vou precisar dela depois. Então, precisa agora definir o que é os seixos. Então, os seixos são materiais que estão entre 2 a 64 milímetros. Então, isso aqui é o seixo. Então, 64 está onde? Aqui eu tenho 10, a próxima curva é 20. Ó, tenho 10, próxima 20, 30, 40, 50, 60. Eu quero 64, então está um pouquinho para cá. Então, nesse ponto aqui, ó, aproximadamente, eu tenho, então, o que é seixo. Então, essa área aqui, ó, tudo isso aqui é o seixo. Aí, o que ele está falando? Que os seixos precisam de velocidade acima de 60 centímetros por segundo para ser erodido. Então, para ser erodido, as partículas de seixo estão caindo aqui. Ó. O que me interessa é essa parte aqui. Ó. Por isso aqui é seixo. Ok? Então, o que é que me interessa? É esse trecho aqui. Ó. O que é esse trecho? O seixo começa justamente nesse ponto aqui. Ó. Qualquer partícula maior do que esse ponto aqui, ó, do que esse diâmetro aqui, vai estar caindo aonde? Nessa área que é seixo. Então, para esse caso, a velocidade que eu preciso ter para que as partículas sofram erosão é igual. Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Então, deveria ser o quê? A minha próxima curva, que é 60.
Então, vou colocar de novo. 10, 20, 30, 40, 50, e justamente 60. Então, a partir de 60, eu já estou acontecendo o quê? Erosão dos seixos. Então, meu gráfico que está um pouco distorcido, então provavelmente, quando vocês fizerem no papel certinho, vai dar 64, próximo de. Então, esse valor aqui, ó, de 60 centímetros por segundo, é o que precisa, então, para o seixo ser erodido. Foi o que ele falou aqui, ó. Sedimentos tamanho seixo necessita de, no mínimo, velocidade igual a 60 centímetros para ser erodido. Verdade. Então, qualquer velocidade acima desse valor aqui, ó, acima de 60, ele vai cair em passar a ser erodido. Ó, aqui tudo está sendo o quê? Erodido. Ok? Aparentemente, essa seria a alternativa correta. Vamos analisar as demais, pode ser que tenha uma distorção no gráfico, a gente talvez tenha interpretado de forma equivocada. Vamos dar continuidade. Bom, o próximo. Letra C. Sedimentos do tamanho argila, por serem menores, necessitam de menor velocidade de fluxo para ser erodido. Então, vou copiar novamente isso daqui, só para ficar mais fácil de aproveitar. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é identificar onde estão as minhas argilas para a gente poder marcar e fazer análise gráfica. O que é a argila, então? São todos os materiais que têm diâmetro menor do que 0,0039 milímetros. Então, quando eu venho aqui no meu gráfico, vou confirmar aqui o tamanho das argilas, só para a gente não errar. Então, 0,039. Então, aqui, ó, 0,01. A próxima curva é 0,02, 0,03, 0,04. Então, 0,039 está próximo de 0,04. Então, nesse trecho aqui, ó, qualquer material que cai nesse trecho aqui é argila. Ok? Então, o que ele está... Que elas precisam de velocidade de fluxo, menor velocidade de fluxo para ser erodida. Será que é verdade? Para a argila erodir, que seria nessa parte aqui, ó, nesse trecho aqui, as velocidades não são pesadas, são uma das maiores velocidades que precisa ter de fluxo. As preciso ter para acontecer erosão não é das argilas, é de outros materiais, que seria o silt, que está depois das argilas. Então, nesse caso, a C também está faltando. Elas precisam de velocidade centímetros por segundo para poder erodir. Seria nesse trecho aqui, ó. Aqui, ó, passar uma linha, aí acima de 100 centímetros por segundo. Então, não são baixas velocidades. E lá, então, ela está falsa realmente. A letra D, só copiar novamente o slide aqui. O que ela está falando na letra D?
que as areias grossas são aproximadamente 2 milímetros, velocidade de fluxo. Então, areia maior que 2 milímetros, então aqui, ó, 2 milímetros está aqui, ó. Então, ele quer saber, está falando que a areia precisa de velocidades maiores que 10 centímetros por segundo para serem, na verdade, depositadas, né? Então, vamos lá, para ser depositados, que seria essa área aqui, ó, então tudo aqui para cima, esse pedaço, trechozinho aqui, ó, de deposição. Então, o que preciso ver? Qual que é essa velocidade para ocorrer, então, essa da minha deposição? Então, a deposição para 2 milímetros, Professor William? oi, William, sim, dá pode uma... falar. Eu estou olhando nesse gráfico aqui, tentando entender a sua linha de raciocínio aqui. O que dá para entender é que a primeira medida aqui é milímetro, a segunda, né, que está com 3 casas depois da vírgula, depois você tem centímetro, depois você tem decímetro, depois você tem metro, depois você tem 10 metros, 100 metros e 1000 metros. Aí, eu estou errado? Não, na verdade, tudo tem centímetro, né? Você tem basicamente 0,0, milímetros, né? 0,001 milímetros, 0,01 milímetros, até chegar a 1 milímetro, depois 10 milímetros, então, que seria 1 centímetro, depois 100 milímetros, que seria 10 centímetros, e 1000 milímetros, que seria 100 centímetros, que seria 1 metro. O máximo que você teria o diâmetro dos grãos aí. Então, aqui, basicamente, ele está trabalhando tudo como sendo milímetro. Aí você pode realmente converter da forma que você começou a mostrar, falar aí ela. Então, mas as unidades, da forma como está mostrada, é tudo milímetro. Então, aqui é 10 milímetros, 100 milímetros e 1000 milímetros, ok? Aí, 10 milímetros corresponde a 1 centímetro, 10 milímetros, ou 100 milímetros corresponde a 10 centímetros e assim de forma sucessiva, ok? Deu para esclarecer ela? Ok. Então, beleza. Então, o que ele está falando aqui, ó, lá no enunciado? Que nós temos, então, depositados com velocidades maiores que 10 centímetros por segundo. Então, a 10 centímetros por segundo já começa a areia a ser depositada. Na verdade, valores menores que 10 centímetros já está sendo depositado. Então, valores aqui, próximo a 0,02, ó, que seria a interseção da reta, que já tem a areia, ó, sendo depositadas. Então, não é apenas com 10 centímetros por segundo. A partir já de, basicamente, de 0,2, ele já começa a ser depositado. E, por fim, a letra E, qualquer partícula do tamanho de Silt será transportada quando o fluido tiver velocidade de 0,3 centímetros por segundo. Então, primeiramente, o Silt. O que é Silt? O diâmetro dele.
são materiais que estão entre 0,039 até a 0,062. Então, eu vou copiar o slide aqui só para ficar... aproveitar alguma coisa aqui. Então, eu tenho 0,02, 0,03, 0,040, ou 0,039, aproximadamente. Então, aqui começa o SILT. Ele está falando que o SILT vai de 0,3 a 0,62. Então, seria aqui 0,01, 0,2, 3, 4, 6. Aproximadamente por aqui. Então, novamente, depois vocês têm que pegar isso aí e fazer no caderno para vocês tentarem entender. Mas vamos lá, então, dando continuidade aqui. Então, segundo ele fala de afirmação, que o silt será transportado quando tiver velocidade de 0,3 centímetros por segundo. Então, vamos ver aqui na linha, no gráfico. Então, 0,3, então teria aqui velocidade 0,1, 0,2, 0,3. Só confirmar se é isso mesmo que ele falou. Isso, 0,3. Então, tenho aqui no eixo 0,1, depois seria 0,2, e aqui seria 0,3. Onde está a linha azul, que eu vou transformar em vermelha para vocês agora. Um pouco mais espessa. Então, nesse trecho aqui, ó, ele está falando que vai ser transportado aonde, então? Então, primeiramente, é esse trecho que nos importa. Isso aqui que é silt. Então, qualquer material que tiver nesse trecho é silt, ok? Aí ele está falando que esse material acima de 0,3 já começa a ser transportado. Ou necessita de ter velocidade 0,3 apenas, né? Quando a gente vê no gráfico, transportado, eu preciso ter velocidade, ter uma velocidade praticamente quase de 0,1, esse material já começa a ser transportado. Ele já vai cair aqui nessa área aqui, ó, na parte de transporte. Então, esse material não precisa de 0,3, igual está sendo afirmado no exercício. Ele precisa de... Aqui, então, vai ser falso. Ele precisa, então, apenas 0,1 centímetro por segundo para ele começar, então qualquer partícula vai começar a ser transportada com velocidade acima de 0,1 centímetros por segundo. Com velocidade, vamos supor que acima de 20, ele já vai começar a ser o quê? Basicamente, que é um processo de erosão, vai começar a sofrer erosão. Esse trecho aqui, uma pequena parte dele já sofre erosão. Você vê essa parcela aqui. Então, como ele está falando do silt como um todo sendo transportado, nós vimos então que não precisa ter uma velocidade de 0,3, que seria essa velocidade aqui, ó. Com essa velocidade de 0,3, eu tenho o transporte, verdade. Mas eu não preciso dessa velocidade. Uma velocidade menor já é suficiente, então, para transportar o silt. Por quê? Ele é partícula pequena. Quanto menor a partícula, mais fácil de transportar. Seria basicamente esse raciocínio que nós temos. Então, nesse exercício, basicamente, nós vamos ter, então, a letra
ver como sendo verdadeiro, que é o que eu vou marcar para vocês então aqui de verde. Ok, pessoal? Alguém tem... Eu acho que realmente só mostrando pela imagem talvez ficou um pouquinho complicado, mas o que a gente vai fazer? Vocês têm esse material lá no slide para vocês, no portal do livro, um exercício do livro, então pega ele e tenta marcar no livro de vocês mesmo, para vocês verem a dificuldade de tentar interpretar. Aí que a gente pode combinar. A gente pode tirar dúvidas agora, para quem não conseguiu compreender de forma mais adequada, mas na próxima aula a gente vai ter aula ao vivo novamente, provavelmente. Nós marcamos os 10 minutos iniciais para refazer esse exercício. Aí eu faço novamente, aí vocês vão conseguir entender melhor. Vocês vão ter já visto isso em uma outra oportunidade. Acho que hoje, um primeiro contato, talvez ficou meio confuso, acredito eu realmente, porque é algo totalmente novo, ainda mais mostrando com o computador, fica mais difícil talvez a gente representar exatamente os pontos exatos, mas o que importa aqui, vocês analisarem, é que de acordo com o tamanho do seu grão, vai ter vai precisar de ter uma velocidade de transporte ou de deposição para ocorrer algumas formas de algumas mudanças desses meus elementos, dessas minhas rochas. Ora, essas rochas vão conseguir sofrer erosão a determinada velocidade, ora não. Ora, velocidades menores já faz com que ela seja transportada de uma forma mais direta. Ora, esse mesmo material, com determinadas velocidades, vai conseguir ser depositado, porque não precisa chegar a longas distâncias, não vai conseguir, porque o tamanho do grão é bem pequeno. Enfim, então é basicamente uma análise. Em função do tamanho do grão, esses materiais vão ser facilmente erodidos ou não, ou mais fácil de ser transportado, ou não, nem erodido nem transportado. Determinados materiais vão ser muito fáceis de ser depositados. Então, basicamente seria essa análise ser feita. Aqui, novamente, nem se trata da questão de geologia, mas uma questão gráfica mesmo, de interpretação de resultados, para vocês irem se adaptando nesse conceito aqui, ok? Vou aproveitar o... Ok, professor. Então, assim, peguem lá esse exercício, novamente refaçam, que aí a gente volta na próxima aula, a gente tenta refazer, conseguir ficar um pouco mais, entender um pouquinho melhor isso aí, que a gente acabou de falar. Eu inicialmente presença, acho que a gente sabe da dificuldade que está sendo esses dias, mas espero que a gente consiga contornar isso de uma forma mais breve possível. Conto ainda mais com a colaboração de vocês na parte dos estudos, em casa. Vocês precisam ter um pouco mais diferenciado, mas eu estou aqui para tentar auxiliar vocês desde o início, como eu falei, da melhor forma possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando, perguntando, a gente vai tentando conciliar um pouquinho isso aí, ok? Professor, alguém quer fazer algum comentário? Oi? qual que é o melhor canal para conseguir comunicar com você caso a gente tenha dúvida ou queira alguma informação? Eu vou mandar para vocês agora, digitar aqui na mensagem. Para, eu vou só cancelar aqui a gravação para vocês no áudio, a mensagem no WhatsApp direto, que eu contacto vocês, que é até melhor. Só um minutinho.
Pessoal, me escutando? Caiu aqui o meu ponto aqui. Sim. Sim. Pessoal, Oi?